Vamos lá, de Monark, falando que o capitalismo está no fim. Ai, Monark, eu vou dizer uma coisa pra você. Esse seria o meu sonho. Mas vamos ver. O fato é, a nossa sociedade sempre tendeu a concentrar riquezas, e essa concentração de riquezas sempre culminou em revoluções e guerras e tudo mais. Faz parte da natureza humana a ganância e a tentativa de monopolizar poder a todo custo, né? Sempre foi, desde Genghis Khan, Napoleão e tudo mais, esses globalistas aí loucos, todos eles O Gengis Khan era globalista? É cada novidade, hein? querem concentrar o poder pra si, porque eles veem a vida como um jogo e eles querem ganhar esse jogo. É aquela competição ruim, tá ligado? Não é só isso, né? É um movimento social necessário, obrigatório, né? O quê? Esse, Controlar o mundo? essa busca pelo controle, tudo, faz parte de uma luta social intensa. Não é uma coisa gratuita, não, é uma, se é bom, não é uma tara. Eu não quero controlar o mundo, tá ligado? Não, Bom, ele vem acelerado, né? mas aí não é porque você não está colocado na situação de fazer isso daí. Mas mesmo se eu tivesse, eu não queria controlar o mundo no sentido de eu decido tudo que acontece no mundo. Eu ia provavelmente tentar fazer com que o máximo de pessoas tivessem o máximo de autonomia possível para decidir na vida delas o que elas querem ver no mundo. Isso é tão meia verdade que isso já não acontece, né, Monark? Você tá o tempo todo dizendo como deveria, por exemplo, no campo que você adora falar, né, da liberdade de expressão, você tá o tempo todo dizendo que a liberdade de expressão deveria ser de um outro jeito do que ela é posta hoje. Então, você, de certo modo, está palpitando sobre o modo de vida dos outros. Eu acho que inclusive, faz parte da natureza humana palpitar sobre a vida dos outros, porque como espécie a gente cresceu em comunidade, né? E estando em comunidade, a gente já entende que as atitudes do próximo muito provavelmente nos afetam, né? O famoso efeito dominó. Então, se elas nos afetam, elas também deveriam ser atitudes ponderadas nesse sentido. Isso aí seria o ideal. Mas isso não é controlar o mundo, entendeu? É pelo contrário, é garantir que ninguém o controle. Por exemplo, na sociedade que nós vivemos, você, por exemplo, o Brasil, né? Nós todos somos brasileiros e vivemos na sociedade brasileira. Se não houver o Estado Nacional brasileiro, que é uma peça-chave dessa sociedade, é o Estado, que ao mesmo tempo é uma forma de organização e de opressão da maioria da população do próprio país. É uma organização opressora, né? É uma organização opressora. Porque o mundo é todo contraditório, né? Você vê, a escravidão dava liberdade para outros evoluírem. Evoluir é um termo forte, tá? Porque eu não sei se foi a escravidão causou evolução. Ela causou basicamente acúmulo de riqueza. Se você considerar acumular riqueza como evolução, não sei. Aqui o Estado... A escravidão não era necessária para esses outros terem a liberdade. Era Por que era absolutamente necessária. Por que as pessoas só não poderiam trabalhar e dividir como uma... Porque as pessoas... Monarca, esse é o ponto. Elas definitivamente não queriam trabalhar. Como o comunismo pretende. Se todo mundo trabalhar, você não consegue evoluir. Quê? Não, pô. Alguns trabalham, essas pessoas garantem a sociedade, tipo... Alguns trabalham em coisas produtivas materiais, alguns trabalham nas coisas produtivas imateriais, intelectuais, não, mas não é. Tecnológicas. Você tá criando uma sociedade fictícia. A sociedade real é assim. A maioria... A Grécia, vamos pegar Atenas. A realidade é o seguinte, vamos supor, 50 ou 60 mil escravos e 10 mil pessoas que usufruem do trabalho desses escravos. Dessas 10 mil pessoas, quem tem uma atividade intelectual, política, artística, produtiva, vai ser algumas centenas. A maioria não faz nada. A maioria só fica curtindo a nobreza. Exatamente. Vou para as Ilhas Caimã. Isso acontece até hoje, né? Mas é assim. Os filhos de bilionário. Isso é tudo. Nós não vamos falar que a burguesia mundial é uma classe evoluída, artística. Não, exatamente. Eles são doidos, eles são perversos na minha visão. Os caras querem diminuir a população, pô. Querem diminuir não sou eu que tô falando. Vai ver o Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab. Eu concordo com você. Peraí.
Eu acredito que eles não querem diminuir a população matando todo mundo, Monark. Eu acho que, de repente, o papo é sobre controle populacional, no sentido de, gente, se a gente continuar se reproduzindo do jeito que estamos, né, a gente vai ter problemas daqui a tantos anos. A China fez isso, por exemplo, né, Monark? Eu acredito que esse é o caminho que eles devem estar indo. Eu acho. Você não assim vai mesmo. ter nada e será feliz. Essa é o jargão do cara, tá ligado? Nada vai ser seu, mas confie na gente que a gente vai organizar tudo aqui. Você vai ser muito feliz. Me dê todos os seus direitos, suas liberdades. Confie em mim. É esse o negócio. Mas aí, Monark, eu vou por um caminho que é até mais óbvio, né? Esse papo de liberdade, ele, de novo, ele parece muito bonito porque você tem alguma grana, Monark. Tá? Para o cidadão pobre, simplesmente ter a liberdade não quer dizer muita coisa, porque o poder se impõe sobre ele. O poder do que tem grana, né? Tem a famosa cena lá do The Game of Thrones, né? Em que a princesa, a rainha Cersei, fala isso, né? O Mindinho, se eu não me engano, o Mindinho? Não, o cara que é o eunuco. Ele fala isso pra ela. Ele fala que ele tem influência e que influência é poder. Aí ela vai e chama assim, guardas. Os guardas apontam a espada pro cara. Ela fala assim, você tá com isso é bobagem. Poder é poder. Então, no fim das contas, todo papo de liberdade bate em quem tem grana pra poder mandar as coisas acontecer. Ó, em Veias Abertas da América Latina, o Galeano argumenta que na América Latina faltam pessoas. Olha aí. E faz sentido. Olha o espaço que a gente tem. Tanto que o plano de expansão do Brasil nos anos 70 era de levar a gente para a Amazônia, por isso a Transamazônica, porque já se percebia que a gente tinha muita gente no sul-sudeste, né? Mas não tinha ninguém no norte. E até hoje a população, comparativamente falando, no norte é pequena. A gente tem muito espaço, né, para desenvolvimento no norte. O problema é que esse desenvolvimento se travestiu em grilagem. E vamos ter que diminuir a população. Muita gente aí Tem muita gente. tá acabando a água no mundo. Só tem água no mundo. O planeta chama Terra, mas o máximo que mais tem é o oceano, porra. Potável não, né, Monarca? A gente aprendeu isso na escola, ensino fundamental. O pai do atual, já que você mencionou isso aí, não posso deixar de falar. O pai do atual rei da Inglaterra falou que o ideal é que houvesse no mundo 300 ou 400 milhões de pessoas. Você vê o tipo de... É um pensamento genocida, né? Não, cara, é o pensamento de alguém que provavelmente não estudou PN na vida. É simples assim. Então, como eles não estudaram porque nunca precisou, né? Então eles falam os absurdos, foda-se a mão na caralho. Aí você tá dando ouvido ao rei da Inglaterra. Ó, rei! O pai do rei da Inglaterra. Olha que barbaridade é essa. Para com isso, Monark. Quer dizer, para com isso, por favor, Monark. É genocida. Só que eles agora colocam... Eles fazem o genocídio de uma forma leve. Eles ficam tirando a capacidade de reproduzir das pessoas através de uma cultura que desvirtua o cérebro delas, pra elas acharem que elas são outra coisa, que elas são gênero neutro e coisa... Meu Deus! E lá vamos nós! Calma, calma, calma! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Tirando Peraí. Mais. tipo de... É um pensamento genocida, né? É genocida. Só que eles agora colocam... Eles fazem o genocídio de uma forma leve. Eles ficam tirando a capacidade de reproduzir das pessoas através de uma cultura que desvirtua o cérebro delas, pra elas acharem que elas são outra coisa, que elas são gênero neutro e coisa do tipo. Elas também... Monark, sabe o que faz com que as pessoas queiram ter menos filhos? O tal do capitalismo, porque a gente está se vendo cada vez mais incapaz de, com a força do nosso trabalho, conseguir coisas básicas, como casa, alimentação, uma saúde mínima. E aí você começa a pensar, putz, eu não vou ter filho. E não é só eu não vou ter filho porque eu não quero um filho nesse mundo malvado. Eu não vou ter filho porque eu não consigo bancar uma criança. Eu vou te falar, eu mal consigo alimentar o meu gato, irmão, porque as coisas, o custo de vida está cada vez mais alto. É isso que brocha as pessoas de qualquer desejo de querer ser pai ou mãe, tá? Não porque existe uma agenda que está fazendo as pessoas questionarem, ai, será que eu sou mesmo homem ou mulher? Sabe, não é isso. Coloca um veneno na nossa comida e na nossa água pra diminuir a testosterona masculina. Não, eles colocam veneno na comida, sabe pra quê? Pra produzir mais caro, porque o nome disso é capitalismo, monarquia. É isso. Vocês estão vendo, gente?
Todos os problemas do mundo que a gente tem vivido, em grande medida, são culpa do quê? Do lucro acima da vida, irmão. E quando você tá só pelo lucro, foda-se todo o resto, meu parceiro. De diminuir a fertilidade da mulher e tudo mais. E eles fazem muitas outras coisas para garantir que a população diminua, tá ligado? Isso é muito perverso, é mal. Então, mas você vê o seguinte, no final das contas... Não, obrigado. No final das contas, esse pessoal é uma classe simplesmente ociosa. Não, se eles fossem ociosos, seria melhor, tá ligado? Não, monarquia. Não. Eles são ociosos, sim. O problema é que esses caras, eles ditam as regras. É isso. E por conta de ditar as regras, eles fazem o que querem. E aí você tá sujeito à cabeça de quem pode fazer o que quiser. E aí eu vou até além, tá? A gente conhece muita gente que não é milionário, mas que se pudesse fazer tudo o que quisesse, faria um monte de absurdo. Porque o que eles estão sendo muito produtivos Não, pro demônio, pro satanás. Na maioria... Monarca e cristão. Não, na maioria é ócio. Se você pegar um capitalista, quantas pessoas não tem em volta dele, que são familiares dele, que são do grupo social familiar dele? Sim. Um monte de gente. E esse pessoal não faz nada. Sim. Tem muito filhinho de papai aí que deve estar só curtindo a vida, mas eles têm muita gente que é muito boa em controlar o mundo, tá ligado? A Grécia era assim também. A Grécia Antiga era assim também. Entendi. A maioria estava simplesmente usufruindo do trabalho alheio para não fazer nada. Eu entendo a lógica, é muito bom não fazer praticavam um esporte. É um privilégio, né? Um grande privilégio social. É o que nosso corpo quer, ele não quer gastar energia, né? Então, se você tem na sociedade, por exemplo, um Platão, Aristóteles, essa é uma pessoa que conseguiu realizar alguma coisa que todo mundo gostaria de realizar. Escreveram livros milenários. Ele realizou um potencial que ele tinha, né? Isso é a verdadeira realização do ser humano. Na minha visão, sim. E é totalmente imaterial, né? Agora, como é que você vai conseguir fazer com que todo mundo possa se realizar? Você teria que acabar com o trabalho braçal. Que eles vão fazer logo, né? Não, eu discordo e acho que vai ter mais gente que vai concordar com isso, que não é acabar. O problema é que a gente vive o exagero, e é o exagero psicológico de vocês, é o exagero intelectual, vocês acreditam que falar em reduzir carga de trabalho não vamos trabalhar de jeito nenhum mais. E os supercapitalistas, e historicamente eles fazem isso, eu quero trabalho só para os outros, e eu quero trabalho para os outros o máximo possível. Eles não querem trabalho para os outros só, 6 horas por dia, 4 horas por dia no nosso mundo ideal. Não, eles querem trabalho para você, né? O famoso meme do desgraça para sua mãe, para sua vaca, para sua família. Eles querem trabalho para você, para sua vaca, 24 horas por dia. Se eles pudessem, você nem dormia. Esse é o problema, irmão. Você sabe que tá vindo o comunismo aí já, né? Vocês ganharam, Rui. Opa, tá vindo o comunismo. E lá vamos nós. Você percebeu isso que vocês ganharam? Vocês ganharam com a tecnologia. O capitalismo ajudou vocês a ganhar. O capitalismo ajudou com tecnologia. Monark, deixa eu te falar que muitas das tecnologias que o capitalismo fica balançando bandeira aos 4 ventos vem de investimento do terrível Estado que o capitalismo aí fica criticando. O que é engraçado. Mas você sabe que eu nunca tive dúvida sobre isso, né? Esse negócio da inteligência artificial, tudo mais. Robótica. Eu vejo isso daí como é o fim do capitalismo. Porque não vai ter como, né? Porque quando for o valor produtivo do ser humano for levado a zero, porque os capitalistas inventaram uma máquina que é muito mais inteligente que a média dos seres humanos, muito mais destro, com mais destreza, né? Quanto mais destreza, consegue andar, correr mais rápido, não cansa, é mais forte. Por que que ele vai contratar você, se ele pode contratar uma máquina que vai trabalhar incansavelmente para ele da melhor forma, da maneira mais eficiente, tá ligado? Sabe por quê, Monark? Eu vou te explicar e o raciocínio é simples. E para você que tá assistindo, bote uma coisa na sua cabeça. Enquanto for mais barato contratar uma pessoa, nunca vão contratar uma máquina. Ah, porque os robôs vão fazer tudo? Talvez. Talvez a gente chegue no futuro onde robôs façam muita coisa, façam tudo. Mas enquanto for mais barato ter um ser humano,
Você pode ter certeza que ninguém vai contratar um robô. Por quê? Porque mesmo um robô, ele precisa de ordens, ele precisa de comando. E se tem uma coisa que burguês safado não sabe fazer, articular com clareza, muitas vezes é isso. Quantas vezes você teve problemas no seu trabalho porque o seu patrão deu uma ordem completamente confusa? Só que a diferença é que ele culpa você. Ele fala, por que você não fez isso? Por que você não teve proatividade? Você já viu esse papo? Já aconteceu comigo. Você está num trabalho que, se você faz aquilo, se você faz coisas que passam por cima do seu chefe, quando eu digo por cima você fez uma coisa que ele não mandou, ele fica puto e fala, você passou por cima de mim. Aí se você fica na sua esperando ele mandar, ele fala que você não tem proatividade, tá? Isso não vai acontecer com máquina. Por quê? Porque se ele tiver uma máquina, ele não vai ter a quem culpar. Ele não vai ter o famoso espantalho, né? O burro de carga. Então, enquanto for mais barato para ele ter um ser humano, ele vai ter um ser humano. E ponto final. Vai pagar menos? Com certeza. Vai tentar pagar cada vez menos. Mas ele ainda vai ter um ser humano. Ele não vai contratar seres humanos. Não vai. E aí, o que os seres humanos vão fazer? Ligado? A revolução. Vai todo mundo... Vai separar a sociedade? Os ricos vão criar uma outra sociedade, os pobres vão criar... Mas aí fica a seguinte questão, né? Por que as pessoas vão aceitar isso daí? Ninguém vai aceitar isso. Sabe o que eu acho que eles vão fazer? Eles vão comprar os índios com espelhos. Não entendi. O miserável é um gênio! Tá ligado? Eu falar, fica tranquilo, ó, nós temos todas as máquinas produtivas aqui, você vai ser nosso cidadão, assina esse contrato aqui, você não tem liberdade de expressão, você não pode, a gente vai... A porra da liberdade de expressão. Ai, 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 ai! Sabe o que eu imagino na real? Eu imagino o fim do mundo, apocalipticamente falando, sabe? A gente se ferrando, o mundo pegando fogo, o monarca morrendo assim, que nem o robô do De Volta pro Futuro. De Volta pro Futuro não, do Exterminador do Futuro. Aquele Schwarzenegger de aço, piriri pororó. Eu imagino ele assim, liberdade de expressão. Ah, bicho, não é possível, mano. Pelo amor de Deus, monarque! Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Acorda, caralho! Acorda! Me controlar sua vida, mas fica tranquilo, você vai comer, você vai ter acesso à melhor tecnologia, você vai ver filmes incríveis, todos propaganda política. Você vai ver filmes. Assina aqui, pros robôs dominar tudo pra você ver filme. É a Netflix, que vai dominar o mundo? Você vai ter esses filmes incríveis pra você assistir e você não vai ter que pensar nada, e em troca a gente controla o mundo e vamos fazer nossas loucuras aqui. Eu acho que... Mas você acha que eles conseguem ter um sistema econômico que faça isso daí funcionar com estabilidade regular? Não vai ter isso aí. Bom, tem funcionado o sistema atual deles, né? Não. Eles escravizaram todo mundo e aí todo mundo acha que é livre porque paga imposto. Monarquia Cap. Não, mas veja a situação que os países, né, mais importantes, os países que dominam o mundo estão. Veja os Estados Unidos. O país está, a própria classe dominante norte-americana está dividida, não consegue chegar num acordo. Podem levar o país a uma situação de insolvência. Por causa do orçamento, que eles não estão aprovando, né? Ao limite da dívida. Eles têm que aumentar o limite da dívida deles lá. Mas veja só, isso aqui é a classe dominante que está discutindo isso daí. Sim, a população não está nem aí. Eles não conseguem chegar num acordo. Você está vendo? A contradição é muito intensa. Sim, mas é que, tipo, o Congresso, o que eles discutem lá, é tudo um teatrinho, pô. Não é teatro. Não. É teatro. As decisões de verdade são feitas nos bastidores. Não, mas tem.
Não, senão o Trump não seria um problema nos Estados Foi o Unidos. Congresso que decidiu explodir o pipeline lá do Nord Stream? Não, isso aí é o governo secreto dos Estados Unidos. Então pra que serve o Congresso? Porque uma parte da burguesia tem que ter uma voz ativa em pelo menos algumas coisas da sociedade. Senão É o teatro você que legitima o sistema, não, pô. sociedade, se você não tiver um mecanismo de incorporação de todas as classes sociais dentro daquele sistema, Mas você acha que elas são incorporadas? são Claro que são. Cara, é impressionante, né? É impressionante. É aquilo que a gente fala. Vocês sempre falam isso no chat, né? É a dificuldade de sair do simples pro complexo. O cara não consegue, mano. cada uma é incorporada numa determinada proporção. Por exemplo, a classe operária. Mas ele acredita que nós seremos escravizados pra ficar assistindo filmes. Essa é muito boa, cara. É incorporada numa proporção muito pequena, principalmente Papo doido. o tamanho dela. A classe média já é incorporada numa outra proporção, Mas um pouquinho o que é melhor. ser incorporado? Você tem a possibilidade de participação e de defesa dos seus interesses. Ó, o Monark tá pegando uma aula agora de como é que funciona o processo político de um país. Entendi. Até certo ponto, lógico. É. Até certo ponto. É uma incorporação. É um pouquinho de incorporação só. É um pouquinho Você só. tem o direito de lutar pelos seus direitos se alguém que não for da nossa máfia tentar tirar os seus direitos. É isso. É um pouco assim, não. Eles têm que acomodar os interesses, né? Eles passam por cima de tudo. Não, mas você não pode. Tudo bem, eles passam por cima de tudo, mas você não pode ter uma sociedade onde toda a população está completamente excluída da defesa dos seus interesses, porque essa sociedade explode. Mas já tá acontecendo e tá explodindo. Não, tudo bem, mas Mas, hoje em dia não tem nenhum... Não, eles procuram Eu manter um certo... Né? Por exemplo, a esquerda do Partido Democrata. Esses caras não mandam nada lá em coisas importantes. Por exemplo, na Ucrânia, eles não mandam nada. Eles não têm voz ativa nenhuma. Mas na Ucrânia, como é que os caras vão ter papo na Ucrânia, um outro país, doidão? Assim, não que não haja ingerência dos Estados Unidos. Eu até vi um vídeo que ficou rodando no Twitter essa semana, que é de um militar americano, de um ex-militar americano, o cara chorando, falando que, pô, ele não consegue tratamento para as desordens mentais que ele herdou graças a ter sido enviado para guerras. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos estavam liberando bilhões, mais uma vez, para alimentar a guerra na Ucrânia. Então, tipo assim, os caras gastam com guerra, mas não gastam cuidando dos seus que foram pra guerra. Mas eles vão lá, A direita tem? uma parte da direita Na tem. Ucrânia, na guerra da Ucrânia? Na guerra, uma parte da direita Eu acho que a tem. esquerda tem bem mais voz lá. Não. Tá maluco, Monark? É a esquerda que tá patrocinando essa guerra, pô. Não. A esquerda está patrocinando a guerra na Ucrânia. Meu Deus. Ai. Não é fraco não, né, gente? A esquerda americana. Foi o Biden que começou. Não, mas o Biden não é de esquerda, né? Ele é democrata, ele se diz de esquerda, né? Não, mas nos Estados Unidos o pessoal fala que o Partido Democrata é de esquerda, mas é só nos Estados Unidos que existe isso, né? Mas aí a gente tá trabalhando com o conceito de esquerda, deixando ele bem fluido, tá ligado? Não, mas a esquerda. Ele é de direita, a Biden? esquerda é de direita. Os Estados Unidos têm dois partidos, e os dois são de direita. Um é um partido de direita conservador e outro é um partido de direita liberal. Entendi. É que eu não vejo como direita ou esquerda, pra ser sincero. Pra mim, é tudo uns servos de oligarcas. Lá vem as oligarquias, né? Pois é, de onde é que vem essa verba da esquerda? Que mais falta dinheiro pra esquerda? A esquerda vai monetizar, vai patrocinar conflito? Conflito em proporções com a Rússia. Olha que, cara, que legal. Eles são os caras que legitimam o jogo podre, pô. Tudo bem. Eles ficam fazendo um teatrinho e tal, ali, fazendo Mas você há de convir discursos. você há de convir que todo mundo tem algum interesse. Quer lucrar, quer ganhar poder, status, Quer- se sentir o bambambam. É esse o interesse. No mínimo, todo mundo quer ganhar uma parte do dinheiro que a sociedade produz. No mínimo. No mínimo. O que o Biden fazia com o filho dele? Ele era muito conectado dentro do governo americano, e aí ele usava o filho dele para o filho fazer empreendimentos bilionários, e aí ele convencia a China, o Irã, Que é exatamente o que o Trump fazia. né, a Rússia a investir Que é exatamente o que a família Bush fazia. nesses empreendimentos
bilionários vendendo acesso ao Estado americano, ou seja... Favorecendo a família dele, inclusive. Exatamente, o Biden ganha dinheiro, ganha dinheiro assim. Mas você tem que ter uma sociedade onde, com todas as limitações, as pessoas possam disputar uma parte da coisa. Porque se todo mundo for excluído completamente de todo o poder de decisão, a sociedade não se sustenta. Tá aí, papo lúcido com o Monark mais uma vez. E olha, a gente se divertiu aqui. Eu fiquei assim, ó, como é que é? Vamos trocar por espelhos. Pô, essa foi maravilhosa, né? Se inscreve no canal, porque aqui... Opa, bagunçou, mudou, foi tudo, doido? Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia.